Seja muito bem-vindo de volta ao nosso C2. Os vereadores de Fortaleza retomaram hoje as atividades na Câmara Municipal. O plano diretor e o orçamento da cidade vão estar no foco das discussões por lá nesse segundo semestre. A sessão de reabertura foi mais rápida que de costume. Estava prevista a ida do prefeito José Sarto para fazer um balanço da gestão, mas ele não compareceu. Muitos vereadores marcaram presença. Depois de um mês de recesso, trabalho não falta para eles. Por exemplo, a revisão do plano diretor. Essa é uma lei que funciona como um manual da cidade e traz as regras de como e onde ela deve crescer nos próximos 10 anos. Só que a atual legislação em vigor na capital é de 2009. O líder do prefeito acredita que até o fim do ano o projeto deve começar a ser discutido nos bairros. Cada território deverá ter o seu fórum. E isso vai ser planejado, avisado para a população, marcado, em algum equipamento público, para que as pessoas possam ir e possam externar os seus desejos para a sua comunidade, para o seu território, qual deve ser a expectativa de construção, de creche, de escola, de moradia. O orçamento de Fortaleza para 2022 também vai entrar em pauta neste semestre. Afinal, é o documento que prevê quanto a prefeitura vai arrecadar e como vai gastar o dinheiro público. Em meio à crise provocada pela Covid-19, a oposição cobra a atenção da gestão municipal ao setor econômico. A gente está vivendo um momento muito delicado ainda de desemprego, de fome, de miséria, efeitos aí da pandemia que atingiu todo mundo, de medidas como o lockdown, e a gente tem que se debruçar sobre esse tema da retomada econômica. Na volta desse recesso, as regras aqui no plenário vão ser outras. Diferente do primeiro semestre, em que havia um revezamento entre no máximo 20 vereadores, a partir de agora, todos os 43 parlamentares poderão participar da sessão de forma presencial. E para garantir o distanciamento durante a pandemia, a Câmara Municipal colocou essas divisórias de acrílico. Mesmo assim, deixando os vereadores com a opção de poder participar das sessões de forma híbrida, dos seus gabinetes, dos seus escritórios, porque nós não vamos obrigar que todos estejam presentes, apesar de que nós podemos receber todos aqui. A Justiça condenou 7 integrantes de uma facção criminosa a mais de 60 anos de prisão pela série de ataques a ônibus e bens públicos em 2019 aqui no Ceará. Segundo a decisão, eles cometeram os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ainda de acordo com a Justiça, eles agiram em Paracuru, no litoral oeste, em setembro, na segunda série de ataques em 2019. A primeira foi em janeiro, quando mais de 280 ações foram registradas. Dos 7, 6 recorreram e 2 vão responder em liberdade. E 3 municípios do nosso estado têm novos prefeitos depois das eleições suplementares deste domingo: Pedra Branca, Missão Velha e Martinópole. Essa foi a volta às urnas de 9.000 eleitores que elegeram Betão do James Bell, do PP. Ele deve tomar posse até o próximo dia 13 de agosto. Em Missão Velha, no Cariri, o eleito foi Dr. Lourinho, do PDT. 27.000 eleitores voltaram às urnas neste domingo. E em Pedra Branca, os 33.000 eleitores elegeram Matheus Góes, do PSD, como novo prefeito. A gente lembra que essas eleições ocorrem porque nos 3 casos ocorreu a cassação do registro e ou do diploma na eleição ordinária, que foi em novembro do ano passado. Bom, mudando de assunto, atenção você que está esperando para tomar a primeira dose contra a Covid-19, a Secretaria da Saúde de Fortaleza está prevendo retomar a aplicação na quarta-feira que vem. E a Fernanda Aires tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. É isso, a previsão é que a aplicação da primeira dose em Fortaleza seja retomada na quarta-feira, segundo a secretária municipal de saúde. O Ceará recebeu no fim de semana um lote com mais de 316 mil doses de vacinas contra a Covid-19 e o município aguarda a planilha de distribuição de doses do estado para voltar a realizar os agendamentos a pessoas com D1. Esta aplicação da primeira
dose foi interrompida na sexta-feira porque esgotaram aquelas doses destinadas para a primeira aplicação. Então, até amanhã estão agendados apenas os fortalezenses para receberem a segunda dose. Lembrando que nesta segunda, a capital atingiu a marca, o total de 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Mais de 54% da população recebeu a primeira dose e cerca de 20% a segunda dose. Mas mesmo com o processo de vacinação caminhando, avançando, os especialistas vêm alertando sobre a necessidade da continuidade dos cuidados em relação à pandemia. O uso de máscara, também evitar aglomerações, exatamente o inverso do que aconteceu em alguns pontos aqui da capital e também do interior do Ceará. Registros de aglomerações foram muitos nesse fim de semana. Vamos acompanhar na reportagem. Olhando assim, parece que o Ceará está salvo da pandemia. Em Martinópole, durante a eleição suplementar para prefeito, pessoas foram às ruas, poucas com máscara. Ainda na região norte, em Tapipoca, centenas de pessoas se aglomeraram numa churrascaria, quase todos sem proteção. Cena parecida com a que ocorreu em Juazeiro do Norte, onde a polícia militar encerrou uma festa em um clube com mais de 500 pessoas. Em Fortaleza, no Antônio Bezerra, um evento com mais de 100 pessoas foi encerrado e o local está interditado por 30 dias. No Dragão do Mar, uma multidão precisou ser dispersada. O atual decreto autoriza a realização de festas, mas com regras. 100 pessoas em ambiente fechado e 200 quando o evento é ao ar livre. Além disso, é preciso seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscara, distanciamento e ainda ter a comprovação da vacina ou testagem nos convidados. Este infectologista lembra que os efeitos dessas aglomerações no cenário da pandemia vão ser percebidos daqui a 2 ou 3 semanas. Você tem que lembrar que essas vacinas elas dão uma proteção muito boa contra formas graves de óbitos, mas uma proteção modesta do ponto de vista de você pegar a infecção. Você pegando a infecção, você ainda é um transmissor para pessoas que não se vacinaram ainda, ou pessoas que têm um sistema imunológico mais debilitado. No momento, há o agravante da chegada da variante Delta ao Ceará. Considerada mais contagiosa do que a cepa original, já foi confirmada em 4 pessoas que chegaram de voos vindos do Rio de Janeiro para Fortaleza. Especialistas falam que, apesar dos casos terem baixado, não é hora de relaxar. No caso da presença da variante Delta, ela transmite fácil. Os estudos têm mostrado 6 a 8. Ela contamina mais rápido e os sinais iniciais dela são muito próximos de um resfriado comum. As pessoas ainda acham que a vida, não voltou completamente ao normal e não voltou ainda, mesmo com as flexibilizações, pessoal? Tem que ter cuidado sim. E ontem teve concurso da perícia forense aqui no estado, em Sobral. Um candidato foi preso ao tentar fraudar o concurso. Matheus Ferreira está chegando com as informações ao vivo para a gente, direto da região norte. Boa noite, Matheus. Oi, Thaís. Boa noite a você, boa noite a todos. Então, esse candidato faria a prova da PFOS, do concurso da PFOS ontem à tarde aqui em Sobral, mas foi flagrado com o dispositivo eletrônico na caneta. Depois disso, ele foi conduzido à delegacia regional aqui de Sobral pelos policiais e lá foi autuado pelo crime de fraude em concurso de interesse público. Mas vai responder ao processo em liberdade, porque pagou fiança e foi liberado. A polícia diz que vai continuar com as investigações sobre esse caso. Apesar dessa ocorrência, segundo a organização, o concurso ocorreu tranquilamente e de forma segura. Aqui em Sobral, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Iguatu e na cidade de Russas. Eram quase 24 mil candidatos que foram divididos no sábado e no domingo e fizeram as provas nos 37 pontos de aplicação desse concurso. Thaís. Obrigada, Matheus. E já que a gente está falando de concurso público, pessoal, agora sim notícia boa, tá? O governo lançou o edital para concurso da Polícia Militar. E o Arnaldo está de volta com os detalhes para quem tem interesse nesse assunto, né, Arnaldo? São muitas vagas. Explica para a gente o que você tem por aí. Explico sim, viu, Thaís? Mais uma oportunidade para quem é concurseiro, estava aguardando, né? O governo do estado informou que serão 2.000 vagas
para o cargo de soldado da Polícia Militar. E aí serão vagas tanto para o sexo masculino como também o sexo feminino. Além disso, das 2.400 vagas serão destinadas à cota racial. Outra informação divulgada pelo governo do estado é que as inscrições começam no dia 16 de agosto e seguem até o dia 15 de setembro. Então as pessoas vão ter aí praticamente um mês para que possam fazer essa inscrição. O candidato deve ter ensino médio completo e, além disso, no dia da inscrição, a pessoa deve ter entre 18 e 29 anos de idade. Outra informação é que esse edital deve ser publicado hoje ainda no Diário Oficial. Thaís? Obrigada, Arnaldo. Olha só, gente, o que a Polícia Federal apreendeu na tarde de hoje. Uma quantidade de cocaína no terminal de cargas do aeroporto de Fortaleza. Você está vendo aí as imagens, né? A droga estava escondida dentro de vários equipamentos utilizados na construção civil. E essa droga foi identificada por conta desse cão farejador que você está vendo aí. O material tinha sido despachado de Fortaleza para Cabo Verde com a escala em Lisboa. E aí tudo isso foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza para pesagem. Ninguém foi preso. E a polícia prendeu em flagrante 4 pessoas e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento em mais uma chacina em Caucaia. É a segunda registrada no município só este ano. Em abril, 4 pessoas foram assassinadas. Foi nesta casa, no distrito de Boqueirão das Araras, onde a chacina aconteceu. Os 5 homens que foram executados estavam bebendo na varanda onde funciona um bar, quando pessoas armadas chegaram atirando. 2 deles não conseguiram sair do local e foram mortos ali mesmo na frente do bar, que é numa estrada carroçal. O ambiente lá é um pouco ermo. Uma das vítimas morreu no quarto, foi perseguida e morreu no quarto, e as outras 2 morreram dentro do banheiro após também serem perseguidas pelos criminosos. A dona da casa e a filha dela também foram atingidas por tiros e resistiram aos ferimentos. De acordo com a polícia, a rivalidade entre facções foi o que motivou o crime. O grupo ainda colocou na parede do estabelecimento o nome de quem seria o mandante da matança. Após o crime, os suspeitos se esconderam numa chácara que fica a 3 quilômetros de distância do bar. Segundo as investigações policiais, essa chácara tinha sido alugada 2 dias antes da chacina e foi utilizada como ponto de preparação para as execuções. É que os envolvidos sabiam que as vítimas costumavam se reunir todos os sábados naquele bar. Fizeram a abordagem nessa chácara, os indivíduos estavam lá, parte deles conseguiu furar o cerco e fugiu pela área de matagal lá que a chácara dava acesso, e outros 2 foram capturados, 2 irmãos. Conseguimos fazer algumas entrevistas e colher algumas informações ali na situação e identificamos os locais onde estavam os outros 3 indivíduos que participaram dos homicídios. As prisões aconteceram 12 horas após a chacina. 2 suspeitos ainda estão foragidos. A polícia apreendeu vários materiais, entre eles 3 armas de fogo, celulares e fardamento do Exército Brasileiro. E em Caucaia, também em Fortaleza, a polícia apreendeu 15 adolescentes em uma operação na manhã de hoje que cumpriu mandados de busca e apreensão. Eles são suspeitos de atos infracionais relacionados aos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal e também porte ilegal de armas. Essa foi a segunda etapa da operação. A primeira foi em maio deste ano, quando 12 adolescentes foram apreendidos. Vamos para a região do Cariri agora. Vem cá comigo. A polícia investiga a morte de uma criança de 10 anos em um acidente. E a suspeita é que o pai teria sido responsável. Edson Freitas conta os detalhes para a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Oi, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E o que mais chama a atenção nessa história é que, além do pai ser suspeito da morte dessa criança de apenas 10 anos, a polícia informou que ele fugiu do local logo após este acidente, que foi ontem à tarde no bairro Lameiro, na cidade do Crato. A polícia informou que o pai estava com a criança, eles estavam descendo de um balneário
quando o pai sobrou numa curva, se desequilibrou e a moto derrapou. A criança de 10 anos estava sem capacete. Logo depois que caiu, bateu a cabeça. O pai teria fugido do local e a criança foi levada para o hospital por pessoas que estavam ali no momento do acidente. Só que por causa da gravidade do ferimento, a criança horas depois acabou não resistindo. A polícia investiga o caso. Até agora o pai não foi localizado e a Secretaria da Segurança Pública trata essa situação como um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, Thaís. Gente, Edson, que história. Qualquer novidade você chama a gente. Obrigada pelas informações. E num caso um pouco parecido, pessoal, um mototaxista atropelou uma criança de 6 anos em Sobral e não prestou socorro. Segundo testemunhas, o mototaxista veio em alta velocidade, bateu na família e simplesmente passou por cima da criança. Apesar aí, dessas imagens, de tudo isso que você vai acompanhar agora, ela não sofreu nada grave e já está em casa. Que coisa boa, né? Esse mototaxista que passou por cima da criança ainda não foi identificado. Mudando de assunto um pouco, mudando também o clima por aqui, deu Ceará, viu, no Clássico Rei de ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza abriu o placar, mas o vovô conseguiu virar e levou a vitória. Mas vamos ver como foi. Dancinha para celebrar o 10º jogo seguido sem derrotas. Mais do que isso, a alegria alvinegra tem a ver com 3 pontos ganhos no principal duelo do nosso futebol. Foi um jogo extremamente disputado, onde as duas equipes tiveram muito espírito de luta e o Ceará foi mais preciso e nas jogadas que criou conseguiu fazer 3 gols e venceu. O alvinegro de Porangabuçu aumentou o domínio quando o assunto é confronto direto com o maior rival na Série A. Desde que as duas equipes retornaram à primeira divisão, foram 5 jogos. E ontem o vovô alcançou o 4º resultado positivo nesse Clássico Rei de Elite. Os dois clubes permaneceram na página principal da tabela de classificação. Só que o Ceará diminuiu a distância para 5 pontos em relação ao Fortaleza. Foi um descuido de 5 minutos que caiu um pouco o rendimento, mas o time vem numa crescente. Eu acho que é nesse ritmo que a gente tem que levar para o resto do brasileiro. O lado tricolor foi superior no início. Conseguiu abrir o placar depois de uma cobrança de escanteio. Tinga apareceu no rebote. Mas já no fim do primeiro tempo, o Ceará também teve um elemento surpresa. Kelvin deixou tudo igual. Após as trocas realizadas por Guto Ferreira, no segundo tempo, o alvinegro decolou. Subiu alto com Kleber para virar na Arena Castelão. E ainda teve mais. O garoto Rick fez uma festa na defesa do adversário. Foi o primeiro dele em um Clássico Rei e que aumentou também a expectativa na busca por um novo feito histórico. Focado, determinado e graças a Deus, o Papai do Céu abençoou, pude fazer um gol nessa noite especial. É isso, o CA2 desta segunda-feira vai ficando por aqui e te lembrando que terminam hoje as inscrições para o concurso público da Polícia Civil, que oferta 500 vagas. Os cargos são para inspetor e escrivão, com salário de R$ 3.700. A exigência é ter curso superior e a taxa de inscrição é de R$ 150. Um beijo grande para você e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.